Espírito Santo, precisamos disso, todos nós, de nos examinarmos, ó Deus, a cada dia. Não deixe, Pai, com que nós venhamos esquecer de nos examinar e que nós não sejamos achados em falta. Precisamos, Espírito Santo, estar preparados para que, se o inimigo se levantar, ele não encontre em nós oportunidade, ele não encontre na nossa vida, ele não encontre na nossa casa lugar para que ele possa operar. Em o nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, me ajude a colocar em ordem a minha casa, em nome de Jesus, e amém. Amém? Então, olha, hoje vai ser dia da gente fazer isso. Hoje vai ser dia de você colocar em ordem a sua casa. Hoje vai ser dia de você colocar a tua vida em ordem. Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo lá, já quero ler direto para você ali na tela. Diz assim, ó: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Então, nós falamos aqui bastante da Bíblia, até NVI, que foi a mensagem do domingo passado. Vou mudar aqui rapidinho. A Bíblia NVI fala assim, quer ver? Ela diz dessa maneira, olha lá. Diz assim, deixa eu ver se mudou. Depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito. Então falamos no domingo passado a respeito disso. Primeiro, fortaleça a sua posição. Lembra que eu falei de um detalhe aqui? Qual foi, pastor? Que as pessoas, quando elas chegam a certa posição, e quando eu falo posição, não estou falando de posição natural, né? Pastor, cheguei a ser chefe, cheguei a ser encarregado, cheguei a ser isso, ser aquilo. Eu estou falando de uma posição espiritual. A pessoa alcançou a salvação, alcançou a libertação, chegou na posição de liberto, de salvo, de curado. Só que se você perguntar para a pessoa: como você chegou até essa posição? Como você chegou até onde você está hoje? A pessoa vai te falar assim: olha, foi muita oração. Mas foi muita oração para eu chegar aonde eu cheguei. Pastor, foi muita obediência para chegar onde eu cheguei. Olha, foi muita fidelidade a Deus para chegar até onde eu cheguei. Então, peraí. Se foi com muita oração que eu cheguei até onde eu estou, agora que eu já cheguei, eu tenho que fazer o quê? Parar, porque agora eu já cheguei. Só que dá a impressão que é o pensamento que muita gente tem. Foi muita oração para chegar onde chegou, só que quando chega faz o quê? Cadê a oração? Dá a impressão de que a oração foi necessária só para chegar. Não, a oração é necessária agora para permanecer, porque o negócio não é só chegar, lembra? Chegar, muitas vezes até é fácil chegar. Nós vimos que Jesus explicou isso na parábola do semeador, que aquela semente que caiu no meio das pedras cresceu rápido. Só que ela não tinha o quê? Raiz. Ela recebeu logo a palavra, cresceu rápido, só que quando veio as dificuldades, ela não permaneceu. Então, peraí, se eu precisei da oração para chegar, então, irmão, eu preciso continuar orando. E talvez, eu digo até mais, é melhorar a minha oração, é fazer até mais agora para eu permanecer. Senão você não fica na posição de liberto muito tempo. Daqui a pouco você recai. E aí aquilo que você foi liberto, volta e volta pior. Quem está entendendo, diga amém. Você recai. Senão você não fica na posição de salvo muito tempo. Daqui a pouco você pode recair. Senão vai acontecer de você não ficar na posição de curado muito tempo. Daqui a pouco aquele mal pode voltar. Porque se você não continuar, não fortalecer a sua posição, você pode perder ela. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito sério. Qualquer posição que você tenha alcançado, se você não fortalecer ela, você pode perder. Irmão, se você precisou de obediência para chegar até onde você chegou, agora você tem que continuar obedecendo para permanecer. Se você precisou de fidelidade, e quando eu falo fidelidade, quantas vezes, irmãos, como pastor eu vejo, a pessoa era fiel em tudo. Cada 10 reais que chegava na mão, R$1, a 10ª parte de Deus passou com isso, eu fui crescendo, cheguei onde eu cheguei. Irmão, a pessoa tinha menos condição, era fiel, depois Deus abençoa, parece que a pessoa esquece. Ela deixa de ser fiel.
Ah, Deus entende, pastor, não está dando para eu ser fiel. Meu irmão, se você chegou onde chegou, precisou, né, da fidelidade para chegar onde você chegou, você precisa da fidelidade para permanecer. Quem está entendendo, diga amém. É com fidelidade a Deus que nós não damos para o diabo oportunidade. Que a Bíblia diz que Deus repreenderia o devorador. Quando? Lê lá, Malaquias capítulo 3, quando você fosse fiel no seu dízimo e na sua oferta. E por aí vai. Isso aí tudo nós falamos na semana passada. É importante a gente relembrar que você precisa fortalecer a sua posição, porque senão você perde ela. E como perde? Triste de ver pessoas que estavam numa posição e de repente não cuidaram, não fortaleceram e caíram daquela posição. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu falava ontem com um pastor, ele chegou para mim e falou: rapaz, você viu? Olha, uma amiga nossa, né, tá assim, desse jeito, assado, tá bebendo, tá lá, até assim, já se embriagando. Eu falei, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém está livre disso. Nunca olhe para uma pessoa e diga assim, isso aí nunca vai acontecer comigo. Esse já é o primeiro passo de quem está caindo. Achar que com ele nunca vai acontecer. Cuidado, hein? Você precisou da oração para chegar até onde você chegou, você precisa da oração para permanecer. Diga a glória a Deus. Cuidado, hein? Você precisou da obediência para chegar até onde você chegou, você precisa da obediência para permanecer. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos ver a segunda parte do versículo, que ele fala assim, depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará. Então é nisso aqui que eu quero bater hoje, nessa tecla. Veja o que deve ser feito. Meu irmão, olha, nós não podemos parar nunca de nos examinar. Eu falei que cada domingo eu ia estar dando uns segredos vitoriosos. Qual que é o segredo de hoje, pastor? Eu até marquei aqui, esteja sempre se examinando. Esteja sempre se julgando. Vitorioso, ele nunca para de se examinar. Ele nunca para de se julgar. Ele nunca para de olhar para ver o que precisa ser feito. Porque sempre vai ter alguma coisa a ser feita. Sempre vai ter algo que precisa ser feito. E aí onde nós erramos, a gente deixa de se examinar, a gente deixa de se julgar. A gente deixa de olhar para a nossa vida para ver o que precisa ser feito. Eu sempre brinco, é muito mais fácil você julgar o outro. É muito mais fácil você ver o que precisa ser feito na vida de quem? Do outro. Mas muitas vezes a gente não vê. Fulano precisava fazer isso. Fulano precisava arrumar aquele cabelo. Fulano precisava emagrecer, né? Escuta, não tem espelho na sua casa, não? O fulano precisava trocar de carro. O fulano precisava daquilo. A gente vê tudo que precisa ser feito, só que na vida de quem? Do outro, mas a gente não vê o que precisa ser feito na onde? Na nossa. Então veja o que precisa ser feito na sua vida. A Bíblia não manda você examinar o outro, a Bíblia manda examinar quem? Vamos ver isso? Vamos lá então em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Geralmente, irmãos, presta atenção que eu vou falar. Quem vê muito o que precisa ser feito na vida do outro, não vê o que precisa ser feito na própria vida. É uma verdade. Quem cuida muito da vida do outro, quem cuida muito da vida do alheio, acaba esquecendo da própria vida. Cuida tanto da casa do vizinho, que a casa está caindo e não está vendo. É coisa séria que eu estou falando para você hoje. Cuida tanto da casa do amigo, que a sua casa está caindo e não está vendo. Então, cuidado. Tem uma historinha que fala assim de uma mulher, e todo dia ela levantava e olhava para a vizinha que estava colocando a roupa no varal. Presta atenção. Aí ela olhava assim e comentava com o marido: nossa, como que aquela mulher é porca. Ela não sabe limpar a roupa. Ela coloca aqueles lençol branco lá no varal, olha lá, os lençol está tudo amarelo. Ela não lava direito, os lençol tudo encardido, sujo. Aí no outro dia ela levantava de novo, a vizinha estava lá colocando os lençol no varal. Olha lá, aquele lençol tudo amarelado, aquele lençol tudo sujo, tudo encardido. Será que aquela mulher não limpa? E todo dia era desse jeito. Ela falava da vizinha, falava dos lençóis da vizinha. Um dia, presta atenção, ela acordou
e olhou de novo pela janela, e ela falou assim: bem, vem cá ver. A vizinha lavou os lençóis. Olha como está tudo branquinho. Meu Deus, o que será que aconteceu? Ele olhou para ela e falou assim: sabe o que aconteceu? Eu limpei o vidro da janela ontem. Já deu para entender, né? Que ela estava achando que o lençol... Deu para entender, não deu não? Eu não sei contar direito, mas acho que deu para você entender. Ela estava achando que o lençol da vizinha estava sujo, mas o que estava sujo? Era a janela dela. Ela olhava tanto o lençol da vizinha e não via a janela suja que o marido teve que limpar para ela enxergar direito. Então cuidado, às vezes não é o lençol da vizinha, é a sua janela. Aqui, ó. Se examina. Olha o que diz ali, ó. Examine-se cada um o seu irmão. Não. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba. Aí na sua Bíblia fala diferente, né? Fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Então a gente fala isso toda Santa Ceia, né? E é uma verdade, irmãos. Até a Santa Ceia, ela foi deixada por Jesus para que a gente faça isso. Santa Ceia é um momento para... Por isso que eu falo assim, que o cristão, irmão, que ele não dá importância à Santa Ceia, ele deve estar se desviando. Você me desculpa ser sincero com você. O cristão que não dá importância à Santa Ceia, ele está se desviando. Isso se já não tiver desviado, a verdade é essa. Olha para o pastor, um cristão de verdade, posso falar a verdade? Cristão verdadeiro, irmão, que tem comunhão com Deus, não pode ficar sem participar da Santa Ceia. Não tem como. É coisa muito séria. É coisa muito séria. Antigamente, acho que as pessoas tinham mais noção do que era Santa Ceia. Acho que talvez porque eu falo que a culpa é nossa. Eu sempre tomo a culpa para mim, não tomo a culpa para ninguém, não. Às vezes a gente não explica melhor o que é a Santa Ceia. O que é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Irmão, quem não participa não tem parte com ele. Isso é coisa séria. Bom, pelo amor de Deus, se você não aconteceu de você não poder vir num domingo de Santa Ceia, me procure e fala: pastor, pelo amor de Deus, eu quero tomar Santa Ceia, ministra para mim outro dia aí, me dá um jeito, eu vou participar de alguma maneira, mas eu não vou deixar de participar. A única coisa que pode impedir você de participar da Santa Ceia é se você se você estiver em pecado. E se você estiver em pecado, eu te dou um conselho: você se conserta rápido. Porque se você não pode participar da Santa Ceia, imagina se você vai entrar no céu se Jesus voltar. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vimos isso toda a Santa Ceia é a oportunidade de se examinar, de você se olhar, de você ver como é que você está. Não é uma coisa religiosa, não, um ritual. Vai lá, come o pãozinho, bebe. Tem gente que não entende, que faz dessa maneira, mas a Bíblia diz que por isso que tem muitos que dormem, muitos estão doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que estão morrendo, perdendo a sua salvação por causa disso. Pastor, por que não participa da Santa Ceia? Muito mais do que isso, é porque não tem se examinado. Quer ver? Vamos continuar? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, quer dizer, não entendendo o que é, né, a seriedade da coisa. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos o quê? Fracos e doentes, e muitos que... Está aí, ó. Por isso que o povo de Deus hoje está tão fraco, está doente, está se entregando. Por quê, pastor? Porque não se examina. Para fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, para fazer parte da comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele diz assim, ó, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a quem? Olha, tipo assim, é para ficar mais sério, é para ficar mais entendido do que tudo. Porque se nós nos julgássemos a nós, é para confirmar que não é outra pessoa que você tem que julgar, é para julgar você mesmo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos. Então, meu irmão, o segredo vitorioso é esse. Ele não espera ninguém vir julgá-lo. Ele não espera ninguém falar. Ele não precisa esperar que alguém venha dizer. Ele se examina. Ele se julga. Tem gente que vive como se estivesse fazendo tudo certo. Não dá para entender isso. Tem gente que vive como se ela fosse a pessoa mais correta da face da terra.
Ô meu irmão, se julgue, se examine. Olhe o que há de fazer na sua vida, você vai encontrar muita coisa que precisa ser feita e não está sendo feita. Olhe para a sua vida, veja, fala, Deus me mostra o que eu tenho que fazer, o que está faltando, e não precisa de muito esforço não. É você dar uma olhada rápida, você vai dizer, meu Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso orar mais, eu preciso consertar isso, eu preciso consertar aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que se examinar, ó. Se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Então aqui, ó, presta atenção. Você sabe que um dia vai ter o grande julgamento. Todos nós vamos estar diante de Deus. E como é que se prepara para o grande julgamento? Já se julgando hoje. Você tem que treinar, irmão. Não deixa só para você ser julgado naquele dia. Porque você vai se arrepender de não ter aproveitado a oportunidade que Deus está nos dando todo esse tempo de vida aqui de nos julgar. Meu Deus, eu podia ter me julgado. Eu estaria melhor preparado para o julgamento. Se eu tivesse me julgado lá atrás. Se eu tivesse me examinado lá atrás. Hoje as pessoas não querem saber de jeito nenhum. Hoje, fala do pecado para alguém, ela vai falar assim para você, ó. A frase já está feita. Julgue menos e ame mais. Hoje é assim. Fala de julgamento para você ver. Fala de julgamento para as pessoas que estão no pecado. Fulano, está errado o que você está fazendo. Fulano, um dia nós vamos... Deus é amor, hein? Não vem com essa não. Julga menos e ama mais. Mas o julgamento é bíblico. Você precisa se julgar. E as pessoas têm pavor de se julgar. Tem que se examinar. Mas não é um julgamento segundo ao que eu penso. Não é um julgamento segundo a minha cabeça. É um julgamento segundo a palavra. Segundo o que está escrito aqui. Esse é o segredo vitorioso. É se julgar. É se examinar. E a gente não gosta muito de fazer isso, irmão. A gente tem essa dificuldade. A gente gosta de julgar o outro, a gente gosta de apontar o dedo no outro, mas a gente não gosta de se julgar. E a Bíblia está sendo clara, ó, porque se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Julgados. Então não para de fazer isso, irmão. Todo dia, acorda de manhã, se examina. Antes de você dormir, deita na sua cama, se julga. Dobra o seu joelho lá e fala, Deus, como é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está certo? Vem cá, olha para o pastor. Você acha que muitas pessoas que estão vivendo de certa maneira hoje, se parasse assim, de verdade, se examinasse, se julgasse, você não acha que Deus mostraria a elas que elas estão erradas, sim ou não? Claro que mostraria. Não tem como. Mas tem, vamos dizer assim, tem gente que prefere viver fugindo, né, desse confronto. Se examinar. Eu falo que eu já vivi assim. Eu sabia que lá no fundo, se eu parasse para me examinar, eu ia ver que não estava certo. Eu ia ver que não estava correto o que eu estava fazendo. Então o que eu fazia? Eu ia levando. Eu não queria sentar para ter essa conversa com Deus. Eu não queria parar para me olhar no espelho. E quando eu falo espelho é esse aqui, ó. Isso aqui não tem jeito, isso aqui mostra quem a pessoa é. Eu até brinco assim, né? Provérbios, a Bíblia fala assim, ó, como a água reflete o rosto, assim o coração do homem é um homem. Eu posso falar para você, eu posso estar aqui na frente de todo mundo dizendo, eu sou loiro de olhos azuis. Você não está vendo aqui não? Eu sou. Mas por quê? Não, porque eu sou. Eu posso acreditar nessa mentira que eu mesmo criei para mim. Eu posso viver com essa ilusão. Mas se eu for lá agora na frente do espelho, o que eu vou ver? O loiro de olhos azuis? Não vou, porque eu não sou, não é. Aí o que a pessoa faz para não ver a realidade? Ela foge do espelho. Para não se examinar e ver que não é aquilo mesmo, ela foge. Já percebeu que tem gente que não quer nem ouvir a palavra? Ela nem quer. Ele nem quer. Por quê, pastor? Porque vai ser mostrada a verdade. Não tem jeito, isso aqui reflete aquilo que nós somos. Só que o espelho, ele ajuda a pessoa mesma a se arrumar. Para que funciona? Para que serve o espelho? Quando eu não tenho espelho, eu preciso que alguém me arrume, conserte o que está errado em mim. Fulano, olha aqui para mim, vê se tem alguma coisa errada. Ei, tem algum alface no dente?
Aí a pessoa fala, tem aqui, ó, você tem que tirar. Mas quando você tem um espelho, você precisa de mais alguém? Você mesmo se olha e fala, não, peraí, o cabelo tá arrepiado aqui atrás. Peraí, essa gravata tá torta. Eu mesmo posso me arrumar. Então, para isso que serve a palavra. Olha como a palavra é linda. Ela dá para nós a oportunidade de nós nos examinarmos, nos julgarmos e nos consertarmos. Diga glória a Deus. Irmão, olha que coisa. Tenha essa prática. E vai chegar um momento que você vai gostar, você vai falar, eu preciso mesmo. Você vai gostar porque à medida que você vai se examinando, você vai se julgando, você também vai se consertando. E quanto mais você vai se consertando, mais perto de Deus você vai ficando e mais Deus vai te abençoando. Diga glória a Deus. Isso é bom, não é mal não. É bom se examinar, é bom se julgar, para poder participar das bênçãos de Deus, para poder participar de tudo que Deus tem para nós. Diga glória a Deus. Continua aí, ó. Você está em 1 Coríntios 11, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo é o 5. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então o profeta vai ao rei de Israel, isso depois de uma vitória, né? Nós estamos vendo aqui todo domingo, eles tinham tido uma grande vitória contra o povo da Síria. E o profeta diz assim, olha, o rei de Israel, se esforça, veja o que você precisa fazer. Ele diz, fortaleça a sua posição. E depois ele fala, veja o que precisa ser feito. Porque daqui um ano, o rei da Síria vai atacar de novo. Então outra coisa importante que eu quero te falar agora, é que nós precisamos estar preparados para um próximo levante do inimigo. Quando você tem esse costume de estar sempre se julgando, sempre se examinando, você não vai dar para o inimigo oportunidade de te achar em falta quando ele vier te atacar. Porque como eu disse, você tem que ter em mente que sempre haverá outro ataque, sempre vai ter. Só que o ataque é inevitável. Mas o que eu posso evitar? Que quando o inimigo vier me atacar, que ele encontre em mim alguma falta. Que ele encontre em mim alguma coisa que dê a ele oportunidade. Isso você não pode encontrar. Se eu me examino, se eu me julgo, quando ele vier, ele vai ter que voltar para trás, como a Bíblia diz, sem ter do que me acusar. Então, quando você se examina, você não dá para o acusador acusação contra você. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então se examine, se julgue, para não deixar para o acusador acusação contra você. Porque às vezes quem dá para o acusador acusação contra nós mesmos somos nós, quando nós não nos julgamos. Nós não nos examinamos, então a gente deixa Satanás, a gente enche Satanás de ferramenta, de arma para ele usar contra a gente mesmo, quando a gente não nos julga. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ler aqui para você, 2 Coríntios 13, 5. Quem achou aí, diga amém. Não sei se vai aparecer ali na tela, mas se não apareceu, eu leio para você aqui. 2 carta aos Coríntios 13, 5. E diz assim, diz assim, examinai-vos mais uma vez, a quem? A vós mesmos. Que exame que eu tenho que fazer? Se permaneceis na fé. E ele diz mais, provai-vos a vós. Então nós temos, isso é saudável. Apareceu lá? Ali está o versículo contrário, né? Está o versículo anterior. Bom, o de agora não apareceu, mas está aí na sua Bíblia, amém? Então, mais uma vez, a palavra de Deus fala, examinai-vos a vós mesmos. E qual que é esse exame? É o exame mais importante de todos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Irmão, não é ninguém que tem que falar isso para você, você tem que se examinar. Se você permanece na fé, se você não se desviou do quê? Da fé. O que é fé? Eu já expliquei aqui que a fé é a certeza daquilo que se espera. Nós esperamos muita coisa. Talvez você espera uma cura, você espera algo na sua vida financeira, você espera algo na sua saúde. Mas qual é a maior esperança do cristão, irmão? Qual que é? O que nós mais esperamos? Salvação, a vida eterna.
a Nova Jerusalém. Eu tenho que me examinar se eu ainda tenho essa certeza. Porque fé é a certeza daquilo que sim. Você tem a certeza do céu? Você tem a certeza da Nova Jerusalém? Será que nós ainda estamos nessa fé? Nessa certeza do que nós esperamos? Que realmente existe um céu, que realmente existe um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, e que eu vou para lá, que eu estarei lá. Você tem essa certeza? Se examina hoje, se examina todo dia. Deus, se hoje for o meu último dia, se eu for partir hoje, Senhor, eu estou na fé. Provai-vos a vós. Sabe o que é provar? O que é uma prova? É um teste. Se teste. O que é se testar? É você aplicar você mesmo uma prova. Se eu partisse hoje, se hoje fosse o meu dia, o que é mais importante para mim? Será que realmente eu estou aprovado? Nós temos que nos provar para ver se nós estamos aprovados. Eu tenho que me examinar à luz da palavra. Aí eu já perguntei isso para a pessoa, olha, você examina aí. Se hoje fosse o seu último dia, se chegasse a sua hora, hoje fosse a sua última oportunidade, e você pudesse se examinar, você diria que você ia para o céu? A pessoa só fala assim, ó, não sei não, só Deus é que sabe. Já viu? A pessoa fala assim, Deus é que sabe. Eu falei, negativo. Quem tem que saber é você. Paulo, ele tinha uma certeza tão grande do que ele esperava, que ele fala assim, eu não sei se eu vou ou se eu fico. A minha vontade era ir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por amor de vós eu ainda preciso ficar. Mas eu tenho certeza que quando eu terminar aqui, já tem uma coroa preparada para mim. Diga glória a Deus. Se a gente não viver nessa certeza, irmão, então é melhor abandonar tudo. Melhor largar tudo. Uma vez eu me lembro, eu fui cortar cabelo, e o cabeleireiro lá, ele era de uma religião aí, né? E não sei qual foi o motivo que a gente entrou nesse assunto a respeito de salvação. E é bom sempre, né, a gente pender para o assunto de Jesus. E foi indo, a gente entrou nesse assunto. E aí eu perguntei para ele, o senhor tem a certeza da sua salvação? Ele falou assim, isso é uma arrogância muito grande. Ninguém pode dizer que tem certeza da sua salvação. Porque tem muita gente que vai chegar lá no último dia, vai se decepcionar, porque vai achar que está salvo e não está. Porque como é que se faz isso? Como é que alguém pode dizer que tem certeza da sua salvação? Eu falei, então a Bíblia está errada. Falei para ele. Porque tem muitos homens de Deus na Bíblia que se diziam certos da sua salvação. Falei, agora vem cá, eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Se eu não puder ter uma certeza da minha salvação, por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo então? Do que serve então viver uma vida santa, renunciar ao pecado, deixar todo o prazer que o mundo oferece? Para quê, se Deus não me garantir a salvação? E a salvação é tão garantida que Jesus fala assim, que foi deixado para nós o Espírito Santo como um penhor de que Jesus iria voltar e iria nos levar. O que é um penhor? Olha, eu vou pegar um empréstimo aqui e para garantir que eu vou pagar, eu vou deixar uma coisa o quê? Penhorada. Você já viu isso? Está aqui. É uma garantia de que eu vou cumprir o que eu falei. Não, eu falei sim. Sim. Se o senhor não tem certeza da sua salvação, então alguma coisa está errada. Porque quem realmente entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, meu irmão, e nasceu de novo, ele está esperando o dia que ele fechar os olhos. Ele tem dentro de si essa certeza de que ele vai estar lá com Cristo. Que a glória a Deus. Irmão, o homem foi ficando nervoso, foi ficando vermelho. Por fim, sabe o que aconteceu? Ele errou tudo o meu cabelo, eu tive que raspar a cabeça. Falei, não vai dar certo isso aí. Cheguei na igreja para pregar com a cabeça raspada. O povo, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, estava pregando. Aconteceu. Aí eu vou ter que ir num barbeiro crente agora, que aí não vai ter problema. Mas não sei, ele errou tudo no meu cabelo, mas que eu falei a verdade, eu falei para ele. Raspei a cabeça, mas falei a verdade. Amém?
Por quê? Porque a pessoa fica com isso, né? Não, isso é muita arrogância. Não, não é arrogância, meu irmão. Quando você se examina, você faz um pré-julgamento, você já vai chegar lá sabendo que precisa ser consertado. E já consertando antes de chegar, diga glória a Deus. Pô, senão é tudo mentira. Os homens de Deus diziam que eles já tinham aquela certeza que estariam com Cristo, estariam com o Senhor, e nós temos que ter essa certeza também. Então se examine para ver se você está onde? Na fé. O que é fé? A certeza daquilo que se espera. Diga glória a Deus. Ah lá, deixa eu ver. Não apareceu não, mas não tem problema. Volta aí no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Mas é sério, hein? Se eu partir hoje, será que realmente eu estou na fé? A certeza, porque certeza não é dúvida, não é quem sabe, eu espero, né? Eu torço para que dê certo. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se hoje eu fechar os meus olhos, Cristo vem me buscar. Diga glória a Deus. Essa certeza que eu tenho que ter. Amém, Jesus? Então, veja, se examine. Vamos continuar rapidinho, que tem bastante coisa para te falar e o horário não permite. Vamos lá para Isaías 38:1. Isso aqui é bem conhecido, essa passagem, mas é uma reflexão para nós que a gente precisa ver o que tem que ser feito. E aqui, a expressão que a Bíblia fala é quando Isaías chega para o profeta, para o rei Ezequias, Isaías 38, tá? Isaías 38:1. Quando Isaías chega para o rei Ezequias, a expressão aqui vai mudar. Ele só fala assim, põe em ordem a tua casa. Então o que significa isso? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Vê o que precisa ser feito. E nós temos que fazer isso. E aí o profeta Isaías chega e fala assim, Isaías 38:1. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? Mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse, assim diz o Senhor, olha como o Senhor disse, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Você sabe que eu meditando nisso aqui, eu estava pensando o seguinte, irmãos, se uma pessoa realmente vai morrer, não tem mais jeito, e não tem mais oportunidade nenhuma, tá? Imagina que não tem mais oportunidade nenhuma. Só que para isso a gente teria que tirar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não tem como ser tirada, ela é muito grande. Mas olha, pastor, vamos dizer que o decreto mesmo fosse final, porque eu não vejo isso aqui como um decreto final, vou te explicar por quê. Se o decreto fosse final, se eu já vou morrer mesmo, para que colocar a minha casa? Você concorda comigo? Eu já vou morrer mesmo. Vai ficar tudo aí. Para que ajeitar as coisas? Se o decreto já está decidido, então pronto, não tem mais o que fazer. Então sabe o que eu vejo isso aqui como uma oportunidade? Deus mandou antes vamos dizer assim, do decreto final, morrerás e não verás, Deus disse para ele, põe em ordem a tua casa. Porque Deus mandou Ezequias, né? Põe em ordem a casa dele. Porque, irmão, Deus ainda tinha no coração a misericórdia. E ele poderia receber outra o quê? Oportunidade. Ninguém põe a casa em ordem para morrer. Aliás, ao contrário, quando você põe a casa em ordem, você vai o quê? Viver. É aqui que está o segredo. Quando uma pessoa organiza a sua casa, Deus muda a sentença. Isso aqui é muito forte que eu estou te falando, hein? Quando uma pessoa quer separar logo, ela já não vê mais esperança no casamento, ela não quer consertar as coisas. Deixa eu consertar as coisas para a gente poder separar e cada um para o seu canto. Não, se você consertar as coisas, você não vai se separar. Vai ser o contrário. Deus vai restaurar seu casamento. Amém? Entende o que eu estou falando agora? Se você põe em ordem a sua casa, não vai ser o fim. Vai ser uma oportunidade de você... vai ser uma oportunidade que Deus vai te dar de viver. Amém, Jesus?
Por isso que é tão importante pôr a casa em ordem. Deus queria ver qual seria a reação de Ezequias. Se ele realmente ia aproveitar aquela oportunidade para fazer o que tinha que ser feito na vida dele, porque tem gente que é assim. Tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz. E o tempo vai passando, e a pessoa vai levando. Só quando vem um decreto de morte que a pessoa vai correr atrás do prejuízo. O marido chega, estou indo embora de casa. Ai meu Deus, deixa eu orar agora, deixa eu correr para a igreja, deixa eu ser fiel agora. É assim ou não é? Infelizmente. O médico chega e fala assim, a coisa está certa, o teu diagnóstico é esse, você tem tantos dias de vida. Ai meu Deus, deixa eu me consertar, deixa eu me acertar. Só que a misericórdia de Deus é tão grande, que quando aquela pessoa, mesmo quando vem um decreto, ela põe a casa em ordem, Deus ainda dá vida, diga glória a Deus. O casamento que era para acabar não acaba, porque o abençoado deixou para a última hora, mas mesmo na última hora foi lá e correu atrás, lutou, buscou e tal, Deus vai lá e salva o casamento. Diga, Deus é misericordioso. O que ia morrer não morre, porque ele buscou, viu o que tinha que fazer, foi lá e fez, e Deus vai lá e salva. Salva ou não salva? Deus salva. Quantas vezes você já viu isso, Deus salvar? Então, quando o Isaías chega e fala assim, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não? Se Deus não quisesse dar outra oportunidade, Deus diria assim, você vai morrer e não vai viver. Deus não ia pedir para pôr casa em ordem, Deus não ia pedir para ele fazer nada, porque ele já ia o quê? Morrer. Então, quando Deus, irmão, pede para nós consertarmos as coisas, fala assim comigo, é oportunidade. Você está ouvindo uma palavra para consertar hoje? Então é oportunidade. Amém, Jesus? Senão Deus só falava para o profeta. Chega lá e fala para ele, você vai morrer daqui tal dia ou tal hora e pronto. Deus, o que eu posso fazer? Nada, você vai morrer, acabou. Não, põe tua casa em ordem. Você vai morrer, mas eu estou te dando uma oportunidade de você consertar o que precisa ser consertado, de você fazer o que precisa ser feito. Amém, Jesus? E olha o que acontece, versículo 2, e todo mundo conhece essa passagem, eu vou correr aqui na leitura só para a gente terminar. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor. Olha o versículo 3. E disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Só que aí a oração dele é interrompida. E a Bíblia diz assim, e chorou Ezequias como? Muitíssimo. Sabe o que aconteceu aqui? O Ezequias se examinou, ele se julgou. E ele vai ver que o último exame dele tinha sido feito há muito tempo atrás. O Ezequias percebeu aqui que o último julgamento próprio que ele tinha feito já fazia muito tempo. Porque ele não diz assim, Senhor, estou andando na tua presença, eu tenho andado na tua presença. Não, ele diz assim, lembra que andei. Vamos ler de novo? Não está aparecendo ali na tela, mas você pode ler. Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade. Será que ele continuava andando? Por isso que eu falo para você que o segredo vitorioso é sempre se examinar, nunca deixar de se julgar. Amém? Porque a pessoa faz um julgamento e o julgamento dela foi feito há 10 anos atrás. Olha para o pastor, talvez 10 anos atrás você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas e hoje? Talvez há 1 ano atrás você era uma pessoa de Deus. Se você partisse naquele dia, você iria com Cristo. Eu pergunto para você hoje. O exame, o julgamento tem que ser todo dia. Porque ontem eu posso ter me julgado, eu posso ter me examinado e visto que eu estava na presença de Deus. E pode ser que hoje eu já não esteja. Quem está entendendo agora, diga amém. Isso aqui é sério. Isso que ele fala, andei. Esse andei pode ter sido 1 ano atrás, pode ter sido um mês atrás, pode ter sido um dia de ontem. Só que agora ele ainda não havia se examinado. E quando ele começa a orar, ele se examina e o choro toma conta. Ali é o arrependimento. Ali é ele se examinando, dizendo, eu andei, mas agora eu não estou andando mais.
Eu fui de Deus, mas com sinceridade, se eu for sincero comigo mesmo, eu já não sou mais. Eu já não estou sendo mais fiel. Eu já não estou mais sendo de Deus. Eu já não estou mais salvo. Eu já não estou mais na presença de Deus. Irmão, se examine. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é admitir. É admitir que está andando errado. É admitir que não está fazendo do jeito certo. E às vezes tem que vir um diagnóstico desse para a pessoa falar, não, realmente eu não estou servindo a Deus de verdade. Não, realmente eu não estou fazendo o que deveria ser feito. Ô, meu irmão, então olha hoje. Porque, deixa eu te falar uma coisa. O seu exame de um ano atrás não vale para hoje. Até lá no médico, se você for lá e o médico pedir um exame, aí você fez o exame. Aí você demora 3 meses. 3 meses, acho que é. Se tiver alguém que entende aí, pode me falar. Se você demorar 3 meses para levar o exame para o médico, ele aceita? É 3 meses? 6 meses? Um pouquinho mais. 6 meses. Depois de 6 meses ele aceita? Ele já não aceita mais aquele exame. Ele vai falar para você, tem que fazer exame de... Eu acho que dependendo do exame, acho que até menos, viu? Não é? Depende do exame. Porque tem coisa que muda muito rápido. E a vida espiritual não é diferente, irmão. Tem gente que fez um exame há uns 10 anos atrás e quer vir falar assim, pastor, o senhor está me vendo hoje aqui? Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não busco a Deus, mas eu já até preguei. Eu já escutei isso. O senhor vê hoje assim, eu desse jeito? Pastor, você não sabe o quanto que Deus já me usou. Dá vontade de falar assim, irmão, joga esse exame fora que já não serve mais não. Amém? Não serve. O que está importando é o que você está fazendo? Pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Irmão, joga fora, esquece o que você já fez. Você tem que olhar para o que você está fazendo agora. Tem muita gente vivendo de exame passado. Fez um exame lá atrás, gostou do resultado e guardou. E está vivendo até hoje com aquele exame. Eu sei que hoje não está certo o que eu estou fazendo, mas um dia, um dia eu fiz. Um dia, irmão, joga isso fora. Seu passado não serve para hoje, não. Não, o que vai te salvar não é o que você fez, o que vai te salvar é o que você está fazendo. Diga glória a Deus. Com isso teu coração hoje, hein? O que vai te salvar não é o que você fez, é o que você tem feito. O Ezequias, ele fala assim, Senhor, eu estou andando na tua presença. Então ele disse, lembra que eu andei. Aí ele chora, ele fala, não. Como é que eu estou pedindo para Deus olhar para uma coisa que eu fiz, sendo que Deus está vendo o que eu estou fazendo agora? E aí ele é sincero. E como eu disse para você, Deus é misericordioso. Deus não queria que ele morresse. Deus queria que ele colocasse a casa em ordem. Deus não queria que... Meu irmão, Deus não quer que a gente perca. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que o casamento acabe. Deus não quer que a família se perca. Deus quer que a gente faça o que precisa ser feito. Que a gente coloque a casa em ordem, é o que Deus quer. E aí diz assim, no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, versículo 5, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. No versículo 6 ainda fala assim, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta. Diga glória a Deus. Deus, meu irmão, não queria que ele terminasse daquele jeito. E Deus não quer que a gente termine assim. Para isso que serve o exame. Para ele dar para nós mais oportunidade. Para a gente terminar melhor do que a gente começou. Diga glória a Deus. O exame é para isso. Para ver se você ainda está na rota certa. Eu falei um tempo atrás aqui, que os navios antigamente não tinham esse equipamento moderno que tem hoje, não. Os navios antigamente, você tinha que calcular a rota na hora que saía do porto e todo dia você tinha que conferir se a rota estava certa. Porque tinha que ter o mapa lá, tinha que ter a bússola. E o que acontecia? Se não fosse conferido,
e o navio se desviasse um pouquinho no primeiro dia, aquele pouquinho no segundo dia seria um desvio maior, no terceiro dia seria um desvio maior ainda, e no quarto dia, quando fossem dar por conta e examinar, talvez o navio já ia chegar a um lugar totalmente diferente daquele que era para ser chegado, porque ninguém examinou a rota todo dia. Entendendo, né? Diga amém. Somos nós, irmãos, somos nós. Quando a pessoa vai dar por conta, ela vai ver, ela vai se examinar, ela já está indo em um lugar completamente diferente do que o lugar que ela tinha determinado quando ela aceitou Jesus, que ela queria chegar. Quando você saiu do mundo, você falou, não, eu quero é ser de Deus, eu quero é ser salvo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí o tempo foi passando, você parou de se examinar, de examinar a sua rota, de ver os seus exames. Achou que um exame que você fez aí, lá no seu início, está valendo para hoje ainda. Não está mais não, irmão. Hoje é o dia de você pôr tua casa em ordem. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Sentado mesmo aí, fecha os teus olhos agora. Eu quero que você leve o seu pensamento até Deus. E eu vou pedir ao Espírito Santo agora que te ajude a se examinar. Com seus olhos fechados, comece a falar com o Senhor agora. Pai, eu agradeço por essa palavra. Ô Jesus, eu creio, Senhor, que ela veio hoje como misericórdia, não como condenação. O Senhor não queria, Senhor, que Ezequias morresse daquele jeito. O Senhor não quer, Pai, jamais